Senhoras, senhores, caríssimas amigas, amigos, pessoal da coordenação, os trabalhadores que nesse momento estão envolvidos nas atividades dessa casa abençoada, dando suporte no passe, nas reuniões, na evangelização, na administração. Boa noite para todos. Que possamos, nesses momentos em que estamos parando para cuidar da alma, e se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer por nós. Então, parabéns, nós precisamos celebrar isso. Porque pode ser que bilhões de pessoas não estejam, porque não sabem, porque não podem, porque estão adormecidos ou rebeldes. Parabéns por vocês estarem cuidando de vocês. Isso é motivo de alegria no mundo espiritual. Então, muito obrigado pela confiança. Vir ao Grupo Sheila, eu tenho que repetir o ritual de agradecer a Deus, a Jesus, a Kardec, a Sheila e todos aqueles que nos acolheram, porque foi em 1987 que eu subi aquelas escadas e nunca mais o mundo foi o mesmo. E eu pude rever, reencontrar amigos queridos. E naturalmente quando a gente sobe as escadas, o filme passa, a gente lembra de tanta gente. E eu estou notando que a maioria está indo e eu estou ficando, não sei até quando. Então é aquela história do ir e vir, a fila anda, mas é muito bom porque a gente olha só agradecidos por tanta bondade, por tanta amizade. E eu costumo dizer para minha esposa, para os meus familiares, que ai de mim se não fosse a doutrina espírita. Por isso a doutrina espírita para mim está em primeiro lugar. A minha esposa não fica muito satisfeita, não. Mas ela sabe que se não fosse a doutrina espírita, pode ser que eu nem estivesse. Aliás, foi ela que me convidou para carregar banco, cair na cilada. Éramos jovens. Casamos, somos felizes, graças a Deus. Marlene, todos, eu não vou listar os nomes porque tem tanta gente aqui. E principalmente os espíritos, porque quando a gente entra aqui, a gente também é recebido por eles. Eu tive a honra de ser abraçado hoje pelo seu Jarbas. Fiquei muito emocionado. É isso aí. Sem delongas, para nós é uma oportunidade também extraordinária por estar falando de Jesus. E o tema confiado: odres novos, vinho novo, odres velhos, panos novos e vestidos velhos. Eu vou dar uma dica, um belo livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, de um grande vulto do Espiritismo, Caibar Schutel, editora Clarim. E nessa obra, Caibar faz um estudo de parábolas e também de diversos ensinos. Ele faz recortes e como ele fez e nos ofereceu a base para a gente refletir com vocês hoje. Porque nós vamos trabalhar 2 versículos. Piquititinho, como a gente fala lá em Minas. Vocês conhecem Minas Gerais? Pois bem, piquititinho. Fala de Jesus que está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, nos versos 21º e 22º. Jesus diz assim: Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. De outra forma, o remendo novo tira parte do velho e torna-se maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho fará a
bentar os odres e perder-se-á o vinho, e também os odres. Pelo contrário, vinho novo é posto em odres novos. Pode ser que muita gente, ou alguns, não tenham entendido o que é odres, como que se aconchega o vinho, guarda o vinho, transporta o vinho. Tem gente que nem gosta de vinho. Mas a ideia é o seguinte, vamos lá. Toda a Bíblia, na verdade, é o eixo central da evolução espiritual. Quando na questão 1009 do Livro dos Espíritos, Paulo tem uma expressão que é das minhas preferidas. Ele diz assim, sobre o objetivo da humanidade, textualmente: gravitar para a unidade divina. Eis o objetivo da humanidade. Para isso, necessário 3 coisas: justiça, amor e ciência. E 3 coisas ou forças contrárias, adversas. Justiça, amor e ciência, é só você inverter. A ignorância, o ódio e a injustiça. Se você quiser estudar a equação da evolução, só você prestar atenção nesse trecho. Gravitar. Criar um movimento, um périplo, em torno de um núcleo. Tá certo? Uma linguagem simples da física. Como que funciona o processo evolutivo? Nós somos criados simples e ignorantes. Princípios espirituais, centelha divina, luz. Pensa assim, fica fácil. E à medida em que nós vamos evoluindo, nós sempre estaremos gravitando em torno dos interesses. Esses interesses mudam de acordo com a nossa consciência. Portanto, de acordo com o grau evolutivo. Em faixas atrasadas, nós gravitamos em torno do egoísmo. Sentimentos egóicos. Tudo gira em torno só do que eu quero. Ponto. À medida em que vamos evoluindo, nós vamos abrindo os olhos para entender um pouco mais da lei da vida, que Allan Kardec trata como lei divina e natural. Mas, consciente ou inconsciente, nós estaremos sempre gravitando em torno da chama viva do Espírito. O centro essencial da vida, que está dentro de você. Deus em toda parte, mas principalmente em você. Porque você foi criado por Ele. E criado por Ele, você é uma obra perfeita. Não, Carlos Alberto. Não, calma. Eu não estou falando das imperfeições sobre o ponto de vista moral, dificuldade intelectual, nada disso. Eu estou falando que o seu espírito é indestrutível, tem todo o potencial para ser perfeito. Então, quando a gente escuta Jesus no Evangelho, por exemplo, falando: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Quem gravita apenas em torno da letra, morre fácil na letra. E cria polêmica, dificuldade, e não sai do lugar. Mas como Jesus vai falar para ser perfeito, como perfeito é o Pai? Não, calma. Deus não está em você,
Você não é criado por Ele? Você acha que está abandonado por Ele? Não. Você faz parte do universo divino. Você é filho de Deus. Você só é infeliz quando não age como filho de Deus. E como eu ajo sem diferente, não sendo filho de Deus? É quando você deixa de gravitar em torno do fulcro irradiador da vida, que é o amor. Agora eu vou começar a dar nome aos bois. É assim que eu falo lá em Minas. Você não conhece Minas, né? Pois bem. Então vamos brincar com as palavras. Em espiritismo, agora eu vou começar a ser literal. Os espíritos informam que somos felizes quando praticamos a lei de Deus. Infeliz quando não, ou por ignorar a lei de Deus. Aí Kardec perguntou, mas onde está essa lei? Está num livro, alguém vai me contar? Aí eles respondem, não, a lei de Deus está gravada na sua consciência. Pergunta 621. Então, mas espera aí, eu não sabia disso. Tá, você não sabe claramente, mas tudo que você faz tem a ver com essa lei. Quando você abre os olhos de manhã, quando você vai escovar os dentes, o desjejum. Bom dia, meu amor, não é assim de manhã na sua casa? Filhinho querido, como foi a noite? Olha que maravilha. Encontrou com seu anjo da guarda, aquela casa fraterna, regenerada, já a caminho da felicidade. Esse momento você está gravitando em torno da unidade divina. Tanto é verdade que você se sente bem. Você preenche o vazio. Aliás, nem tem vazio. Porque vazio significa fome. Vazio significa faltando. E o nosso diálogo é sentimento. Captou? Depois você me conta seu nome, que eu estou vendo que você está vibrando. Como? E além de tudo, tem um nome bonito. Nesse momento você gravitou em torno da unidade divina, porque você está feliz. Mas é importante que você permaneça feliz. E felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. Você lembra dessa música? Odair José, hein? Você gosta. Então significa que na Terra não tem felicidade e o cantor está correto. Porque nós vivemos num mundo ainda atrasado e nós, de vez em quando, não gravitamos em torno da unidade divina. E isso me traz desconforto. Quando você está brigando, quando você está saindo do tônus correto, deselegante, violento, deseducado, precipitado, arrogante, ansioso, depressivo, está tendo uma ruptura. Tem algo de estranho no ar. Espírito obsessor junta também, porque você está convidando. Eles só entram na sua casa se você abrir a chave. Ok? Então não adianta querer fugir deles ou querer vir para o centro. Tem gente que vem para o centro para deixar o obsessor aqui. Vai caber. Coitada da Sheila. 80 anos guardando o obsessor para o povo sair livre, leve, solto. Hein? Isso é crendice. Isso é misticismo. Mas não tem problema, porque se você não sabe, diz Paulo, o que eu faço é lei. Romanos. Mas quando eu descubro a lei, o pecado habita em mim. Porque antes não era pecado, eu não sabia. Ninguém tinha me contado que comer maçã fazia mal. Lembram quando falava que comer manga e tomar leite ia moler? Quem que não acreditou nisso no passado? Aí não tinha o Google, né? Aí eu não comia, quando eu comia manga, chupava manga, né? Eu não tomava leite, porque senão eu ia moler. Aí alguém mais atentado fazia para testar, ver se Deus vai matar mesmo. E não morria, aí se sentiu poderoso, tá vendo?
Porque não tem problema nenhum a manga com leite. Mas se eu desconheço, o que eu faço é lei. E a ignorância gera desconforto, atrasa, impede, dificulta e cria um afastamento da minha concepção de vida, que eu vou chamar de persona, do centro essencial da vida, que é você. Essa persona, que carinhosamente o pessoal chama de Beto, fico tão feliz, hein? Casalberto é um nome sério. Prefiro o Betinho, fica no Betinho. Antes eu achava chique me chamar de Carlos Alberto, isso dava importância. Agora eu estou entendendo por que minha avó me deu o apelido de Beto, porque ela achava horrível meu nome. Muito sério. Aí quando a gente vai ficando velho, a gente vai deixando essas personas pelo caminho. E velho no sentido de sabedoria, e não é que eu tenho, mas eu estou em busca. Aí eu vou descobrindo que eu não vim no mundo para prestar conta para os outros. Eu não estou aqui interessado com o que vocês pensam da minha pessoa. Então não tem problema eu sair com os meus filhos, usar pochete e eles falarem assim: pai, que mico é esse, pai, que coisa horrível. Eu falo assim, mas eu gosto de usar pochete, põe minha chave, põe minhas balas, põe tudo aqui dentro. Pai, mas está fora de moda. Mas eu não uso por conta da moda. Então vai na frente. Eu vou. Mas aí agora já estou dizendo, vão vocês, porque eu não dou conta do ritmo. Mas se eu me preocupo com a opinião pública, eu deixo de gravitar em torno da unidade divina. Porque eu vou fazer para prestar conta, eu vou pagar uma conta que é alta, eu vou deixar de ser o que realmente eu gosto de ser. O que eu gosto de ser e preciso de ser? Eu mesmo. Eu vou contar uma história para vocês. Vocês vão entender o que história é essa de vinho. Daqui a pouco eu chego lá. Eu fiquei mais de 25 anos tenso para fazer palestra. Nunca saí do jeito que eu queria. Eu saía sempre das casas espíritas muito triste, envelhecido. Teve um dia que eu vim fazer uma palestra aqui, o maestro Aguiar estava aqui com vocês, e ele brincou, olhou para mim, piscou, escolheu uma música, mudou o roteiro totalmente da minha palestra. Eu fiquei bravo demais com ele. Ele cantou uma música, eu viajei na história e eu falei a palestra inteira sobre a música para no final eu dar o tema. Lógico que dentro do tema. Terminei. Uma médium desse grupo, de nome Marlene, uma mãe do meu coração, subiu aqui, veio aqui, me abraçou e disse assim: eu tenho um recado para você. Chico Xavier está dizendo para você parar de besteira, para você ser você. Eu fui embora, sabendo o que o Chico tinha me dito, e a Marlene, muito emocionada, não entendeu. No dia seguinte, recebi um telefonema da sobrinha de Chico Xavier, Cidália, que é amiga minha, escreveu um livro comigo. Assim, Casalberto, Chico esteve aqui, que beleza, e ele mandou te dizer para você ser você. Algumas horas depois que a Marlene me falou. Aí eu falei assim, tá bom, Chico. Porque eu não venho cumprir protocolo. Eu tenho um tema, eu tenho um conteúdo importantíssimo, doutrinário evangélico. E eu tenho que gravitar em torno desse conteúdo para conversar com você. Eu tenho que adequar esse conteúdo para que você se sinta em casa, para que você se sinta acolhida, para que você perceba que esse ambiente não é um ambiente protocolar social. Isso aqui é um núcleo terapêutico. Aqui é uma casa que sugere escola, remédio, pão, aconchego, abrigo, amizade. Porque é isso que toca o coração. Eis o motivo que o público-alvo de Jesus eram os sofredores. Por quê? Ele deixava os outros de lado?
Não, porque os outros não estão precisando dele. Eis que no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no 28º versículo, ele diz: vinde a mim todos vós. Aí dá a impressão, ele está falando para todo mundo. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então quem não está cansado, ele vai falar para vinde a mim. Qual que é o interesse? O indivíduo está rompido com ele mesmo. Porque ir a Jesus não é procurar um homem, um salvador da pátria, um Messias no sentido de alguém que com uma vara mágica vai mudar tudo na minha vida. Isso é religião populista. O Espiritismo não veio com esse objetivo. O Espiritismo é uma doutrina filosófica que abre portas atendendo com diversidade, em nível plural, todos que estão no movimento de pedir, de buscar, para encontrar. Porque a equação é essa: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate, a vida abre. Porque é uma questão de escolha, de conexão, de vibração, de energia. Não é rótulo, pele, dinheiro, posição, estágio, nada disso. Então, quando você vem cuidar da alma, seria o mesmo, metaforicamente, que subir aquelas escadas e ir deixando as escamas em cada degrau por ali. Vem alguém e limpa. Você tem que subir e entrar aqui no movimento, repito, metafórico. Porque a subida é no sentido de elevar o padrão pela oração ou pela virtude, como queira. Então, quando você sobe, você tem que saber onde que tu vai chegar. Isso é planejamento. É o cume. Temos que entender que o caminho não é retilíneo, ele é elíptico, espiraloide, como queira. Encontrar recursos, saber o momento de parar, o momento de adaptar, de recuperar a força. Porque não adianta você querer fazer o que você não dá conta. E diz Emmanuel, quem faz o que pode, faz tudo. Então faça o que tu podes. Com humildade. O que Jesus quer dizer com essa história? De vestido velho? Coloca pano novo em vestido velho? Dá liga, Alexandre. Eu não sou costureiro. Pergunta, o Whats, manda para ela, pergunta. Não dá liga. Pano novo, remendo com pano novo. Vestido velho, como é que você lida com vestido velho? Então não precisa de sofisticar. Não precisa de ir muito longe. O que isso significa? Numa visão espírita. Que nós precisamos de olhar para frente. Porque um dos princípios básicos da doutrina espírita é o progresso continuado. Foi trabalhado aqui no estudo do Livro dos Espíritos pelo Alexandre. Agora, esse progresso continuado, entendam isso, para mim não perder a imagem. Ele não é no sentido retilíneo. Ele é espiraloide. Lembra a turma antiga da minha época? Lembra do disco de vinil? Tem as trilhas, uma trilha, a agulha vai passando, ela vai para outra trilha, porque uma está ligada à outra. É como se você seguisse um caminho, você deve estar observando sempre o caminho que foi percorrido na trilha anterior, observando a trilha posterior, mas focado na trilha que te compete. É o caminho, porque este é o caminho verdadeiro. Não foi o que Jesus dissera?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas você está falando do meu caminho. Sim, porque quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele está fazendo uma ponte com o que Hermes disse lá no Egito Antigo, que o caminho se faz no caminhar. O que significa isso? Ele não está dizendo que ele é o caminho e você tem que caminhar no caminho dele. E muito menos que ele, como indivíduo, vai caminhar no seu caminho. Ele quer dizer que ele é um modelo. Ele é um molde. Modelo é para modelar. Que modelo? Ele é modelo de virtude. Ele quer dizer o seguinte, que a virtude é lei divina. É lei natural. Ela não foi inventada por juristas. Humildade é humildade aqui, em qualquer dimensão, em qualquer sistema, não é infinitude do universo, é virtude. A coragem, aqui, como foi em Roma, como será no mundo futuro, a palavra coragem tem o mesmo sentido. Por mais que eles queiram desconfigurar, destruir a língua, que isso é tática trevosa, destruir a possibilidade de se comunicar. E no Brasil nós temos a língua das mais robustas, ricas, pródigas, criativas. Então, quanto mais nós nos emburrecemos no trato com a nossa língua mãe, nós estamos emburrecendo a nós mesmos. Prestem atenção no que eu estou dizendo, porque nesse pingo não tem letra, tem um alfabeto inteiro. Então, nós comunicamos para estabelecer uma linha de conexão, atualmente ainda num plano muito de percepção sensória. Tato, olfato, paladar, audição e visão. Mas com Jesus, que é o caminho, ele está dizendo, comece a se conectar com a consciência, para você passar por cima daquilo que é engano, que é transitório. Então, quando eu olho para ti, eu preciso treinar para olhar para a sua alma. Não no sentido invasivo, mas no sentido de me conectar com a sua necessidade. Porque a sua necessidade espelha a minha necessidade. E aí a gente faz um movimento amoroso, fraterno no sentido amplo da palavra, e a gente cresce junto. Porque é verdade, é vida. Esse é o caminho. Que ninguém vai fazer conexão por você. Mas ele está dizendo assim, eu vim para que tenham vida. E tenham vida em abundância. Ele está dizendo que ele veio na sua vida para falar assim, abunda aí, cresça aí. Não. Isso é dogmatismo religioso. Isso é intervenção de fora. Por isso que essa parábola de 2 versículos está falando para nós que o vinho novo representa o progresso espiritual contínuo da alma e a evolução do espírito, a aquisição de novas experiências e conhecimentos e a expansão da consciência. Então, se você coloca um vinho novo num odre velho, o que é um odre?
É um recipiente que carregava o vinho, de pele de animal. Quando ele é novo, a pele tem elasticidade. À medida em que o odre vai ficando velho, o couro vai enrijecendo. Então, se você coloca um vinho novo ali, no processo de fermentação, ele vai expandir internamente, e isso gera uma ruptura no recipiente, ele estoura. Dizendo o quê? Que nós estamos no momento em que ele serve o banquete. Receba o passaporte, vamos para a Palestina. Vamos fazer uma viagem emocional histórica na Santa Ceia. Ele dando as instruções. Ele entra na ceia. Vou viajar com vocês. Peguem comigo o trem, porque eu sou mineiro. Tem nave espacial, não. Nem portal. Não, é um trem. Maria Fumaça. Chique. Caminho Pedro Leopoldo. Né? Gostaram? Tá bom, Chico, estou brincando demais. Vou parar. Ele tem hora que puxa a orelha. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Como é que Jesus começa a Santa Ceia? Capítulo 13 do Evangelho de João, para casa. Chegar em casa, você corre lá, tá? Não é no Google, não. É na Bíblia. Aprenda a ler. Familiarize com o texto. Ouça o que ensinou Bento XVI, o último grande Papa. Que precisamos ser ousados para estudar a Bíblia. E o que é ser ousado para estudar a Bíblia? Seria o mesmo que ser ousado para estudar o Espiritismo. Tem gente que só fica assim, questão número tal do Livro dos Espíritos, fecha. Essa questão número tal do Livro dos Espíritos tem um desdobramento no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita, no livro A Gênesis, no Céu e o Inferno. Você tem uma encarnação, 2, 3, 10 para estudar isso. Ou vocês vão ficar vindo ao Centro Espírita Oriente até quando? Dizer amém, assistindo palestra até agora na rede. Até quando nós aqui vamos continuar dizendo amém, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Irmã Sheila, por favor, meu filho está com problema, mamãe está doente, alguém vai desencarnar, meu Deus, que confusão. Até quando? Eles não vão me chamar mais. Não tem problema, pedi e obtereis. Pedido é justo, é legítimo. Todo mundo tem direito. E Jesus falou que não ia nos deixar órfãos. Capítulo 16, ele falou nessa mesma ceia. Olha que viagem. Eu comecei no capítulo 3, já estou no 16 e não falei do 13. Porque ele começa a ceia dizendo assim: pessoal, estão felizes de estarem aqui? Vamos comemorar? Vamos. Então, por favor, me dê uma bacia, me dê uma toalha. Porque agora eu vou lavar os seus pés. A chamada passagem do lava-pés. Senhor, o senhor não vai lavar meu pé não, Pedro. Chefão. O senhor não vai lavar meu pé não. Por quê? Lavar o pé é uma atitude que competia ao servo, ao empregado da casa. Recebe o convidado, enclavar os pés, as mãos para ele cear. Então o dono da casa mandava que isso acontecesse. Jesus era o principal convidado. Ele falou assim: olha, pessoal, o pessoal da cozinha aí, da arrumação, hoje é com Joe. Ele muda o painel social, econômico, ele cria um modelo diferente. Agora, sendo sério, Pedro falou assim: Senhor, não permitirei. Aí ele diz assim: se eu não vos lavar os pés, não tereis partes comigo. Pedro sentiu o golpe. Senhor, não só os pés, pode me lavar todo. Ele disse: não precisa. Os pés bastam. Aí vocês percorrem o livro Caminho, Verdade e Vida, vão encontrar Emmanuel com um texto intitulado Bases.
ele vai comentar essa fala de Jesus, dizendo o seguinte, que o que Jesus propõe para nós na ceia é renovarmos, a começar pela base. A base é os pés. Precisamos dos pés para ter o equilíbrio, para nos movimentar. Se a gente não começa pela base, não vai dar certo. É uma questão fundamental. Então vamos voltar ao vinho. O vinho novo precisa de recipiente novo. O vestido velho, para ser remendado, você tem que achar lá um recorte de um vestido velho. A definir o quê? Que as coisas se ajustam dentro de um contexto lógico, natural, que respeita o time, o ciclo, as oportunidades, o entendimento. Então eu citei aqui um para casa amoroso, passem lá na livraria, manda aí um WhatsApp, coloquem em promoção o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Brincadeira. Pode ter certeza que já está na internet, viu, Beto? Então ótimo. Então prestem atenção, vocês vão chegar lá, vão comprar esse livro. Compra depois, não tem problema. Mas não deixem de acessar Caibachuta, que ele vai dizer o seguinte. Religioso tradicional tem um problema sério. O mesmo que o homem da ciência dogmática, o político materialista, o indivíduo que vive entre berço e túmulo, ponto final, o adversário do espiritismo. Sabe qual é o adversário do espiritismo? O materialismo. Kardec é claro. E a gente fica admirado com os espíritas materialistas, que não tem nenhum pudor, inclusive, de revelar isso. Espírita materialista, superficial, sem compromisso com a moral, com a ética, com os costumes, achando que o processo evolutivo resolve depois. Então o Xande foi muito feliz quando disse assim, que ter medo do inferno não resolve. Mas você sabe, Xande, que a tática é destruir o inferno? A tática é destruir a religião? Combater o espiritismo? Falar que o umbral, que a evolução basta você ter vontade e mudar, porque aí você regenera? Entendeu o que eu estou te dizendo? Porque o homem sem Deus, ele não tem referência. Marco Túlio Cícero em Roma dizia, aliás, Marco Aurélio, o imperador, ele dizia que um homem que não teme a morte é um homem facilmente abatido num campo de batalha. O que é temer a morte? Ter medo, insegurança, ansiedade? Não. É respeitar a vida. E respeitar a vida é viver a vida com dignidade, com coragem, com estoicismo. Entenda o que eu estou dizendo. Então Jesus falou assim, é necessário que eu lave os pés. Inclusive para dar testemunho para vocês o que eu vim fazer. Eu não vim pregar para religioso dogmático que não tem a mínima disposição de mudar o recipiente para carregar o vinho. Que não arreda o pé nos seus conceitos. Que pode ser até puritano, moralista. Na nossa jornada de despertar da consciência, de transformação espiritual, eu vou usar uma linguagem metafórica de Santo Agostinho. E vai uma outra dica de leitura. Confissões, assinada por ele. Quando Agostinho apresenta um tratado extraordinário do que significa confessar. Admitir, reconhecer que nós somos filhos de Deus. E que como filho pródigo, nós insistimos em desconectar. Em manter essa cristalização e não obrar em nível da simplicidade.
da humildade. Sem isso não tem recomeço. Eu me recordo quando fui levar os meus meninos no primeiro dia de escola. A história é muito parecida, não é? Dificuldade para o menino. Você quase empurra, né? Tem uma história assim. Segundo dia nem olha para trás. Terceiro dia, na hora que chega na adolescência, pai, para 2 quarteirão, porque ninguém pode ver que eu cheguei com o senhor. Eu conto tudo, né? Não tem problema, é público. Porque as histórias se repetem. Então por que eu vou esconder? Eu tenho que estudar o assunto. Porque eu ajo do mesmo jeito. Em outros níveis. Quando você faz algo escondido, o que significa isso? Que você não quer que alguma coisa registre o processo. Como que eu vou mudar? Como que eu vou discutir iniciação espiritual sem uma conversão profunda que começa pela confissão? Santo Agostinho diz assim: confessar a Deus é um movimento, é uma virtude tão extraordinária, porque inclusive quem confessa a Deus, quem se revela para Deus, faz por amor, porque também desenvolve a esperança que Deus já sabia, porque Deus te sonda. Para que eu vou me revelar para Ele? Porque sou eu que preciso de falar das minhas coisas. Sou eu que preciso olhar no espelho, não para ver essa casca, mas para reconhecer quem eu sou, não que eu estou, aonde vou. Isso não importa no sentido espiritual. Enquanto assim permanecer, eu estou gravitando em torno da treva. Nesse jogo da sedução da serpente, que se torna besta, dragão, o anticristo, o falso profeta, a mentira. Nesse cenário individualista da grande tribulação que vivemos no planeta Terra, no processo de transição. Que poucos tocam no assunto. Porque é muito mais gostoso só falar que nós estamos evoluindo. Mas é necessário compreender que para evoluir, precisamos de vencer essa borrasca, essa noite gelada do individualismo, da falta, da ausência de amor e de moral, que foi prenunciada por Jesus, conforme a descrição do capítulo 24, 25 de Mateus, por exemplo, no chamado sermão profético. Chegaria um tempo da grande dor que iria assolar a humanidade, que os homens nunca tinham passado por isso. Está escrito. E o que está acontecendo conosco agora? Jesus disse assim: naquele tempo, até o amor iria se esfriar. Eu pergunto para vocês, aonde que estamos sofrendo mais? Por falta de amar. Não é por falta de amor. Porque quem quer ser amado, na verdade está interpretando o amor de Hollywood, o amor das telenovelas. Isso não é amor. Isso é eros. A tradução da palavra amor, conforme adotada por Paulo, é o amor ágape, que é caridade, que é amor incondicional, porque o amor romanceado é amor condicional, que tem prazo de validade, que dá prazer, mas que leva à exaustão e à morte. Por não saber utilizá-lo, porque o corcel ganha corpo e toma conta. O amor ágape, ele é leve, ele é renúncia, ele é entrega, não põe na sacola, não busca aplauso, é entrega. Pergunte isso para sua mãe.
Recorde-se do amor da sua mãe. Ou as mamães que estão aqui sabem do que eu estou dizendo. Eu ainda vou demorar muitos milênios para ter coragem. Porque o amor da mãe é um amor que olha para o filho, não pelo que o filho faz. Ela olha para o filho. E a mãe com sabedoria não concorda. E se posiciona, porque a mãe maternalista está se conspurcando com o filho. Não é desse tema que eu estou tratando. Eu estou tratando do amor de Maria, da Santíssima, que ama a todos. Sem privilégio, sem separação, sem condenação. É o amor na sua atitude mais pura, que liberta, que remedia, que suaviza, que preenche, que dá sentido, que pacifica. Aí você sente essa flor que está sendo depositada por cima do seu chakra frontal nesse momento. Só quem ama sente. Quem ama recebe. Não que os espíritos não vão doar para quem não ama, mas quem não ama cria um campo, uma barreira que expele. E os espíritos esperam que a gente se desperte. Para que renove, é necessário recomeçar. Uma vez, eu atendi um paciente na casa espírita por mais ou menos um ano. Ele chegou, me perguntou: você acha que tem cura no estágio avançado de um câncer? Eu disse: eu acho. Não, eu tenho certeza que tem cura. Pode ser não como a gente espera. Ele disse: eu vou confiar em você. E ele fez tratamento conosco. E eu fui vendo o espírito se manifestando, a alma brilhando. Os cabelos caíam durante a reunião, mas ele saía mais vitorioso do que até os trabalhadores daquela reunião. Depois de quase um ano, ele chegou e disse para o grupo. Ele se tornou a alegria da reunião. Ele disse: eu vim me despedir, porque o médico me deu 2 meses de vida. Mas eu vim aqui agradecer porque vocês deram sentido para a minha vida. Vocês me apresentaram um espiritismo que me colocaram perto de Jesus. Eu vou passar os meus últimos dias perto dos meus, na minha residência, na região litorânea. Mas eu gostaria de deixar esse testemunho abraçando a todos e dizendo para vocês: não percam a oportunidade. Eu só fui descobrir esse espiritismo com mais de 70 anos de idade. Mas tenha certeza que a primeira coisa que farei quando chegar do lado de lá é pedir para voltar. E se Deus permitir, eu queria desde criança estudar Allan Kardec e poder fazer o que vocês fazem. Jamais me esqueci dessa história, já contei ela aqui algumas vezes, para dizer para vocês o seguinte: nunca é tarde para recomeçar. Você é um espírito imortal. Agora, não pense que alguém fará por você e que vai cair do céu. Faça o quanto antes, se quiseres qualificar a sua vida e ter mais esperança e paz. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado.